Então, hoje vamos começar a nossa unidade 2 e vamos começar falando do histórico do voleibol. Aliás, um breve histórico. William George Morgan foi nascido em 23 de janeiro de 1870 na cidade de Nova York e saiu de casa aos 14 anos, quando foi para a escola preparatória de Mount Hermon. Ele foi incentivado por James Naismith. Se vocês já viram o histórico do basquete, vocês vão lembrar desse nome. E a ingressar na Escola para Trabalhadores Cristãos da ACM de Springfield. Mais tarde, Morgan foi transferido para Holyoke, Massachusetts, onde assumiu o cargo de diretor do Departamento de Atividades Físicas. Foi solicitado que desenvolvesse um jogo menos vigoroso que o basquetebol e mais recreativo que a calistenia, que eram dois esportes utilizados na época em que o inverno era muito rigoroso. Então, quando no verão, o futebol era o esporte mais utilizado, mais praticado, aliás. E quando o basquete foi criado, foi justamente para suprir essa situação de um inverno muito rigoroso. Então, eles precisavam que fosse criado um esporte que fosse realizado dentro de um ginásio. Mas o basquete estava sendo considerado muito vigoroso e não era todo mundo que conseguia realizar. Então, foi solicitado para o George que ele conseguisse, então, ou que ele criasse um esporte que fosse menos vigoroso que o basquete, porém mais recreativo que a calistenia, que era uma ginástica muito tecnicista. Então, assim, no inverno de 1895, Morgan apresentou um jogo de rebater, que chamou na época de minonete, e que tinha uma rede de 1,98, que ia do chão até essa altura, e utilizava como bola a câmara de ar da bola de basquete. À medida que os alunos foram jogando e experimentando, então eles foram sugerindo que houvessem algumas mudanças após suas primeiras exibições, como a substituição da bola, porque essa bola que estava sendo utilizada, essa câmera de ar, ela deixava o jogo muito lento, e ela justamente por ser muito leve. Então, em 1896, em uma conferência de diretores do Departamento de Atividade Física das ACMs na região, foi sugerido que alterassem o nome da modalidade de minonete para voleibol, já que a bola ficava em constante voleio, já que vôlei vem do inglês, sobre a rede. Então, desde essa época, a modalidade já foi denominada ou batizada com o nome voleibol. E em 1897 foram publicadas as primeiras regras, mas apenas em 1918 se fixou o número de 6 jogadores, assim como acontece atualmente. Em 1922, limitou-se o número de toques por equipe em no máximo 3, que até então eram realizados com um número livre. Então, eles podiam dar quantos toques eles quisessem. No mesmo ano, foi realizado o primeiro Campeonato Nacional do Voleibol entre as ACMs e que reuniu 27 equipes. Em 28, foi fundada a filiação com 22 associações e que promoviam, então, torneios mais frequentemente. No Brasil, o primeiro campeonato foi disputado somente em 1944. E em 1946, o voleibol foi considerado o quinto esporte mais praticado nos Estados Unidos, chegando a mais de 5 milhões de adeptos. Em 1954, foi criada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, que é a entidade máxima do voleibol brasileiro. Em 1955, o voleibol estreou nos Jogos Pan-Americanos, que teve sua edição no México. Em 62, o voleibol passa a ser esporte olímpico, após a aprovação no Congresso Olímpico Internacional, realizado na Bulgária. Já em 64, então em Tóquio, o voleibol estreia nas Olimpíadas com 10 equipes masculinas e 6 equipes femininas. Em meados de 70, a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, em parceria com algumas federações, passa a investir na formação de técnicos por meio de cursos ministrados por treinadores estrangeiros,
Então, a partir desse momento, a gente tem um crescimento do voleibol no Brasil, por meio de uma profissionalização, ou seja, os treinadores eles passam a receber cursos e são, por meio da confederação, é investido, então, cursos para esses treinadores. A partir de então, campeonatos internacionais foram sediados no Brasil, o que contribuiu para a expansão da modalidade no país por meio do interesse do público e de rede de televisão. Então, a partir desse momento é que o voleibol realmente começa a se firmar no nosso país, que ele começa a crescer e ter e ser mais visualizado pela população em massa. Isso permitiu que empresas patrocinassem o voleibol, ou seja, está aparecendo na mídia, é um meio de promoção de empresas e com isso, então, as empresas começaram a investir no voleibol. Foi isso que permitiu a profissionalização da modalidade no nosso país, assim como ela é hoje. Então, a gente tem uma abertura do voleibol para rede televisiva muito grande. Então, isso permitiu que o voleibol fosse se popularizando. E com isso a gente tem, aliás, o voleibol que temos hoje. Falando do histórico, vamos ver quais são as principais regras do voleibol. É claro que a gente não vai ver de forma muito aprofundada, mas a gente vai ver quais as regras elas permitem que o voleibol aconteça. Então, quais regras vocês têm que saber para conseguir colocar o voleibol em prática. O voleibol pode ser jogado em quadra aberta ou fechada. Então, a gente vê, claro, nos jogos transmitidos pela TV, que somente acontecem em ginásios. Mas nas escolas não é isso que acontece. Então, a gente tem sim quadras abertas e ele pode acontecer em quadra aberta. É um jogo disputado por equipe de 6 jogadores, cada uma, podendo ter mais 6 jogadores reservas. O jogo oficial acontece ao comando de 2 árbitros, 1 apontador e 4 fiscais de linha. Claro, em jogos oficiais. Nos jogos escolares da cidade X, isso vai acontecer? Com certeza não. Então, esses 4 fiscais de linha, normalmente eles só acontecem em jogos oficiais. Jogos escolares acontecem em partidas com sets vencedores de 25 pontos. Em caso de empate, há um terceiro set e este de 15 pontos, chamado tie-break. Então, quando a gente está falando de jogos juvenis ou jogos escolares, a gente fala que são jogos disputados em melhor de 3 sets, em melhor de 2 sets vencedores. Por que 2 sets vencedores? Porque a gente a gente faz um jogo então mais reduzido. Jogos oficiais tem que ter 3 sets vencedores para que saia-se alguma equipe campeã. Jogos escolares a gente faz com 2, então tem a realização de no máximo 3 sets. Jogos oficiais pode ter um máximo de 5 sets. Ok? E diferentemente de alguns esportes, o voleibol nunca vai terminar empatado. Então a gente tem sempre uma diferença de 2 pontos entre os sets. Por isso que em alguns momentos a gente pode ver jogo que vai até 30 pontos, até 32 pontos, porque a cada vez que o jogo empata, então empatou 25-25, tem que ir a 27. Tem que sempre ter 2 pontos de diferença para que finalize o set. E o set tem que ter, então, 2 vencedores. Se eu tenho 3 sets somente, com certeza esse jogo não vai terminar empatado. A quadra oficial tem 18 por 9 metros de largura e é dividida por uma rede de 9,5 por 1 metro de largura. Suspensa a uma altura que pode variar nas idades escolares, de acordo com o regulamento de cada competição. Então, em idades escolares, dependendo das categorias que são promovidas, a rede ela pode variar na sua altura, tanto para o feminino quanto no masculino, em relação às categorias. Então, tem um voleibol de crianças para 12 anos, para crianças de 13 anos e assim sucessivamente, então a altura ela pode variar. A altura oficial é de 2,24 para o feminino e 2,43 para o masculino. Então, nas categorias adultos, por exemplo, essa é a altura oficial. Aqui a gente tem um desenho da quadra, que é o desenho que está no livro para vocês. Então, a gente tem uma zona de defesa, uma zona de ataque. Então, temos 9 metros da quadra por 9 metros.
Essa linha pontilhada aqui, ela delimita uma zona de saque. A quadra ela é dividida por uma rede que tem, então, a sua delimitação do espaço aéreo feita por duas antenas, uma de cada lado. E temos a zona de saque, que é essa zona que fica atrás ali da linha de fundo da quadra. Vamos falar de algumas regras em relação à execução dos fundamentos. Então, o saque, ele inicia o rally. Posiciona-se atrás da linha de fundo, na zona de saque, e só é permitido realizar um lançamento antes de bater na bola, que deve ser realizado com uma das mãos ou braços. Após a autorização do árbitro, o sacador tem até 8 segundos para realizá-lo. Então, eu não posso lançar a bola e segurar porque eu lancei errado e quero lançar de novo. A partir do momento que eu lancei a bola, mesmo que errado, eu tenho que bater na bola, porque o saque ele permite somente um lançamento. Em relação ao levantamento, normalmente é realizado com o fundamento toque e é chamado de fundamento de transição, porque antecede o ataque da equipe. E a falta mais comum desse fundamento é a realização de 2 toques e também da condução. Então, nesse levantamento realizado por toque, normalmente as faltas que acontecem pode ser em relação à execução de 2 toques ou de condução desse fundamento toque. Em relação ao ataque, normalmente é realizado por meio da cortada. E faltas mais recorrentes são toque na rede, invasão por cima ou por baixo do atacante e, em alguns casos, condução de bola. Então, se ele for realizar uma largada, por exemplo, e ele segurar ou ele reter essa bola por um tempo maior, isso também é falta e gera ponto para a outra equipe. Faltas de bloqueio. Então, é a primeira ação defensiva da equipe, utilizado com o fim de cessar ou amortecer o ataque adversário. E essas principais faltas podem ser toque na rede, invasão por cima ou invasão por baixo. Agora vamos falar sobre principais regras em relação à função dos jogadores. Para o levantador, no sistema 6-0, em que todos passarão por essa posição, então as faltas de invasão são minimizadas. Porque aquele levantador que vem do fundo para levantar uma bola, então ele está posicionado na posição de fundo e entra para levantar uma bola e acaba tendo que passar essa bola para o outro lado, por exemplo. Em jogos oficiais isso acontece muito, mas porque eles utilizam-se do rodízio 5-1. Como o sistema 6-0, que vai ser utilizado na escola, ele não vai... Todo mundo tem que passar pelo levantamento. Então, normalmente o levantador já vai estar posicionado ali na posição 3, então essas faltas de invasão, elas já são minimizadas. Entretanto, a regra prevê boa execução do toque, pois temos faltas norteadoras, então condição em 2 toques, que é o que já falamos, e, além disso, toques na rede e invasão por cima são recorrentes na fase de iniciação. Os alunos, normalmente, eles se apoiam na rede. Então, a gente já tem que começar a ensinar, desde essa fase, que a rede é intocável. Que a rede, a gente não pode permitir que esse toque na rede aconteça, porque senão isso vira recorrente. Atacante. Com o objetivo de passar a bola de forma efetiva para o lado adversário, ocorrem faltas principalmente em relação ao toque na rede e invasão por baixo, principalmente também nessa fase de iniciação. Então, já que eles não podem tocar na rede, às vezes eles passam por baixo dessa rede, mas ele tem que aprender que ele também não pode invadir o espaço adversário. Em jogos de alto nível, temos o jogador líbero, que tem a função de recepcionar o saque e defender o ataque. Nesse caso, fica proibido a esse jogador efetuar o ataque, bem como levantar estando na zona de ataque e fazer esse levantamento de ponta de dedo, em que a bola passe do bordo superior da rede. Então, o jogador líbero, ele é um jogador que fica na zona de ataque, na zona de defesa, conforme a gente viu no diagrama, e ele então não pode fazer um ataque por cima do bordo superior, estando nessa zona de ataque. A função dele é somente defender.
O jogo só tem início com a equipe composta por 6 jogadores. E cada professor ou treinador tem o direito a 6 substituições durante um set. Lembrando que um jogador substituído só poderá retornar no lugar do jogador que o substituiu. Então, se o André entrou no lugar do João, o João só pode retornar no jogo se ele entrar no lugar do André. Eu não posso colocar ele no lugar do Paulo. Então, o jogador, quando substituído, ele só pode retornar ao jogo no lugar do jogador que o substituiu. E se eu tirar o André e retornar ele no jogo depois, isso já considera 2 substituições e eu só tenho 6 substituições por set. Cada equipe tem direito a 2 tempos técnicos por set, com duração de 1 minuto, que pode ser solicitado a qualquer momento ao segundo árbitro. Então, esse tempo é aquela parada em que o treinador pode conversar com a sua equipe e retomar alguns pontos que não estão acontecendo satisfatoriamente. A quadra de voleibol ela é dividida em 6 posições e a rotação acontece em sentido horário. Então, como estamos vendo aqui no vídeo, temos as 6 posições e o 1 ele vem aqui para a posição 6, do 6 para 5, da 5 para 4, da 4 para 3, da 3 para 2 e da 2 para 1, que é a posição de saque. Então, esse é o sentido do rodízio da quadra do voleibol. Para a realização do jogo do voleibol, um jogador é eleito como capitão da equipe e ele responde pela equipe dentro de quadra. Tem a função de participar do sorteio inicial e assinar a súmula do jogo, no início ao final de cada partida. O sorteio no início da partida define quem iniciará sacando e recebendo. Além disso, a equipe pode optar por iniciar o jogo em um lado específico da quadra. Então, no momento do sorteio, o árbitro vai perguntar para o aluno: você quer sacar, receber ou escolher o lado da quadra? E aí ele tem essas 3 opções. Uma dessas 3 opções. Ao final de cada set, as equipes trocam de lado. Então, se a equipe começou desse lado esquerdo da quadra, ao final do set ela vai para o outro lado da quadra. E no terceiro set? Caso haja um terceiro set, é novamente sorteado para que a equipe possa escolher se quer começar sacando, recebendo ou escolher novamente o lado da quadra. No momento em que a equipe recebe o direito de sacar, ela é obrigada a realizar um rodízio. Então, sabe aquela historinha do a primeira não roda? Roda sim. Então, não tem esse de rodar ou de deixar de fazer o primeiro rodízio. Então, sempre que a equipe receber o direito de sacar, acontece um rodízio. Então, nunca um mesmo jogador pode sacar seguidamente depois de ter perdido um rally. Sempre executará o saque o jogador que estiver na posição 1 da quadra. E somente os jogadores que estiverem nas posições 4, 3 e 2 podem atacar na zona de ataque, bem como bloquear. O mesmo jogador não pode tocar a bola 2 vezes seguidas, exceto quando o primeiro toque for proveniente de toque no bloqueio. Então, se eu tenho 3 toques permitidos por equipe, eu não posso realizar 2 toques, a menos que a bola tocou no meu bloqueio e eu realize um novo toque. Aí, tudo bem, porque o bloqueio não conta como toque no voleibol indoor. No voleibol de praia, o bloqueio sim conta como um toque. Então, caso tenha pego no bloqueio, a equipe no voleibol de praia só tem direito a mais 2 toques. No voleibol de quadra, no voleibol indoor, então, tocou no bloqueio, a equipe tem direito a mais 3 toques, mas que esse toque não seja consecutivo de uma mesma pessoa. E caso a bola toque o chão, fora da delimitação das linhas da quadra, os cabos, as antenas, ou se passar pela área fora da delimitação das antenas, a bola é considerada fora e o ponto é marcado para a equipe adversária. Todas as faltas ocorridas durante o jogo geram ponto à equipe adversária. Então, todas essas faltas que nós comentamos agora geram ponto para a equipe adversária. Então, bola fora, bola 2 toques, bola de invasão, alguma invasão que o jogador faça, toque na rede, isso gera ponto para a equipe adversária. Falado então um pouquinho do histórico e um pouquinho das regras, a gente vai retomar
algumas capacidades motoras que são utilizadas no voleibol, no sentido de que temos que pensar que o voleibol é considerado acíclico, pois possui alternância no ritmo e na intensidade das atividades durante o jogo. Então, para a gente pensar em quais capacidades motoras são utilizadas, eu tenho que pensar quais são as características do jogo que eu estou trabalhando. Então, existem dois tipos de capacidades que podem ser trabalhadas na modalidade de voleibol: as capacidades físicas condicionais e as coordenativas, que serão sempre mais complexas na medida em que o nível técnico dos alunos envolvidos aumentar. Então, à medida que o grau de proficiência do meu aluno aumentar, essa capacidade motora será mais exigida. E nesse sentido, a literatura relata que capacidades condicionantes são mais diretamente voltadas para a energia necessária a uma ação motora, enquanto que as coordenativas são mais relevantes à precisão dessas habilidades. Então, o que são capacidades condicionantes? Então, a força, velocidade, coordenação motora, flexibilidade e resistência são consideradas capacidades condicionantes. Força é a capacidade física que permite deslocar um objeto, o corpo de um parceiro ou o próprio corpo por meio da contração dos músculos. Quando a gente fala de velocidade, estamos falando da capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Quando falamos de coordenação motora em relação à destreza, estamos falando de capacidade física que viabiliza a realização de uma sequência de exercícios de forma coordenada. A flexibilidade propicia a execução de movimentos em grande amplitude e a resistência proporciona realizar esforço durante um tempo, com suporte da fadiga e recuperação após pouco tempo da prática. Então, essas são as capacidades condicionantes que a gente vai poder estar trabalhando com os alunos ao longo das aulas, ao longo do ano. Somente quando for trabalhar o voleibol? Não. Como comentamos na unidade anterior, essas capacidades elas servirão de base para a execução de todas as habilidades, de todas as modalidades. Então, eu não preciso trabalhá-las somente no conteúdo voleibol. Eu vou estar trabalhando, e a gente já vai ver como, por meio, por exemplo, de aquecimento ou de atividades lúdicas, mas ao longo de todo o ano. E, além das capacidades condicionantes, temos, então, capacidades coordenativas, que no voleibol utilizamos principalmente a agilidade e o equilíbrio. A agilidade é a qualidade física que permite a mudança na direção do corpo no menor tempo possível e é conhecida como velocidade de troca de direção. Para a agilidade, a flexibilidade é muito importante. Então, para a agilidade como capacidade coordenativa, eu preciso da flexibilidade como capacidade condicionante. Então, vejam só como elas estão interrelacionadas. Por isso que eu tenho que trabalhá-las de forma muito constante e de forma muito direcionada. Então, o equilíbrio ele é adquirido por uma combinação de ações musculares que objetiva sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. E pode ser de três tipos: dinâmico, estático ou equilíbrio recuperado. Então, todas essas capacidades que citamos aqui, elas são utilizadas no voleibol. Existem somente essas? Com certeza não. Temos muitas outras capacidades condicionantes e outras capacidades coordenativas, mas essas são as principais utilizadas no voleibol. E perceba que todas as capacidades elencadas anteriormente são cabíveis para diversas modalidades esportivas. E é importante que você, futuro professor, trabalhe essas capacidades motoras durante uma aula de educação física por meio de atividades lúdicas e globais. E por que essas capacidades motoras devem ser trabalhadas dessa forma? Como eu posso trabalhar essas atividades? Então, como você, enquanto professor, na sua prática profissional, na sua prática docente, vai trabalhar essas capacidades motoras? Então, mais uma vez, eu não vou trabalhar somente elas no período que eu tiver, ou no bimestre que eu estiver ensinando o voleibol. Eu tenho que trabalhar essas capacidades motoras ao longo de todos os anos. E como? Ah, professor, mas hoje eu vou ensinar o voleibol. Como que eu vou despender? Eu tenho uma aula de 50 minutos. Como eu vou despender ainda um tempo
para ensinar uma capacidade coordenativa, para desenvolver uma capacidade coordenativa, por meio de atividades que podem ser utilizadas em aquecimento. Hoje você vai dar o fundamento toque por cima. Você pode trabalhar algum lançamento com bola um pouco mais pesada. Então, uma queima ou, não sei, algum jogo que trabalhe com bola um pouco mais pesada. Isso você vai estar trabalhando a força do seu aluno. Então, todo aquecimento de aula, ele tem que ter relação com a aula que você vai dar. Por quê? Justamente, você só tem 50 minutos. Se você trabalhar uma atividade desconexa das outras atividades que você vai trabalhar, é como se você estivesse perdendo tempo, porque depois você vai ter que aquecer também o seu aluno para a atividade que você deseja ensinar. Então, o aquecimento de aula ele é muito importante e eu posso trabalhar cada dia uma capacidade diferente. E quais as contribuições do voleibol no desenvolvimento da infância e da adolescência? Então, estamos falando sobre desenvolvimento de capacidades motoras, desenvolvimento de habilidades motoras. Como esse voleibol vai contribuir nesse desenvolvimento infantil? Então, no período de crescimento e desenvolvimento da infância e adolescência, predominantemente nas 2 primeiras décadas de vida, diversas são as mudanças que os jovens estão sujeitos. Então, os jovens eles estão passando por mudanças corporais, mudanças físicas, cognitivas, afetivas, o tempo todo. Então, na infância, a gente já tem uma mudança muito significativa a cada ano, e na adolescência isso se repete. Então, componentes como os de ordem social, estruturais e morfológicos, que conduzem ao aumento nas dimensões do corpo, na composição dos tecidos, das suas partes específicas, e também em mudanças das atitudes e comportamentos, produzem uma influência no desenvolvimento do aluno. Então, não é somente a nossa contribuição enquanto professor que vai desenvolvê-lo. Ele naturalmente já está maturando e então se desenvolvendo nesses aspectos morfológicos. Então, a gente tem que aliar o que nós estaremos ensinando a essas mudanças corporais que o aluno vai estar tendo e vai estar atingindo ao longo dos anos. Sendo assim, devemos ter em mente que as crianças não devem ser expostas à mesma carga e à forma de treinamento dos adultos. Então, esse modelo de treinamento adulto, ele não deve ser utilizado com as crianças. Por quê? Justamente porque as crianças estão passando por mudanças e elas são fisicamente muito diferentes dos adultos. Então, eu não consigo, talvez, eu vou dar um voleibol para um adulto e eu não consigo aplicar o mesmo exercício para a criança. Por quê? As capacidades ainda são diferentes. Então, força, agilidade, flexibilidade, agilidade, elas são diferentes dos adultos. Então, os exercícios eles não vão sair da mesma forma. E expor crianças a uma simples repetição de movimentos, sem embasamento teórico-científico para a idade, somente imitando o modelo adulto, é prejudicial por 2 motivos. O organismo infantil não tem maturidade para adaptar-se às cargas de treinamento e eu posso gerar danos psicobiológicos que comprometerão o desenvolvimento motor e cognitivo dessas crianças. Então, é de extrema importância que eu entenda quais são as fases de desenvolvimento, de crescimento, de maturação biológica que o meu aluno está passando, para que eu consiga aplicar as melhores atividades, ou seja, as atividades mais adequadas para esse aluno. Eu tenho que entender qual é a fase de crescimento, qual é a fase de desenvolvimento motor ou cognitivo e social que o meu aluno está passando, para que eu não cause danos e que eu não cause desafeto, desinteresse do meu aluno por essa atividade. Se eu der uma atividade muito simples, de muito fácil execução, isso pode ser desmotivante. Vai falar, ele vai fazer 1, 2 vezes e não vai mais querer, que ele vai falar, isso é muito fácil. Mas também se eu der uma atividade de extrema complexidade, ou que exija muita força, que exija capacidades que ele ainda não tem, ele não vai conseguir realizar e também pode deixar a atividade de lado no sentido de se frustrar. Não quero mais fazer essa atividade, não consigo. E esse não consigo acaba internalizando
nesse aluno e ele fica com uma percepção de competência muito baixa. Então, não é que ele não consegue realizar essa atividade, é que essa atividade que você propôs não é adequada para ele. Né? Em alguns momentos isso pode acontecer. E aí a gente fica com aqueles... são os alunos que a gente observa na escola, que tem uma percepção de competência muito baixa nesse sentido. Porque eles não conseguiram fazer uma série de exercícios, então em uma série de aulas eles não conseguiram realizar atividade, e aí eles acabam que acham que o problema é com eles. Nunca ele vai achar que é a sua atividade que não é adequada, e sim que o problema é com eles. Então esse assunto ele merece muito atenção. Nós somos muito responsáveis para a contribuição do desenvolvimento não só do motor, mas do afetivo e social desse aluno. Então, temos algumas orientações de atividades que são determinadas pela idade. Porém, o professor deve observar que o ritmo cronológico da criança, às vezes, não representa o ritmo biológico. Devemos evitar exercícios de alta intensidade, porque os alunos ainda não têm, em determinada faixa etária, uma capacidade cardiorrespiratória muito alta. Porque até o estirão de crescimento, ou seja, até a criança, esse adolescente ter hormônios sexuais, essa capacidade cardiorrespiratória ela ainda é muito limitada. Então, os alunos eles não têm capacidade cardiorrespiratória para suportar atividades de alta intensidade e de longa duração. Percebemos que, às vezes, os alunos, você, enquanto estagiários, propõem algumas atividades para a educação física escolar que são exercícios de longa duração. Não é que os alunos não querem fazer essa atividade, é que os alunos não conseguem permanecer numa mesma atividade de alta intensidade por muito tempo, porque eles ainda não têm essa capacidade física. Uma terceira recomendação para exercício na infância e adolescência são que os professores devem evitar a especialização precoce e priorizar atividades que envolvam um grande repertório motor e de caráter lúdico. Então, é claro que a gente não quer, de forma alguma, especializar os alunos nessa faixa etária. O que a gente quer é desenvolvê-los, desenvolver o seu repertório motor e de uma forma que para eles pareça brincadeira. Para nós sabemos que nós temos um objetivo maior de desenvolvimento de capacidade e de habilidade motora. Mas para eles, o quanto eles acharem que é brincadeira, vai ser mais prazeroso. A quarta recomendação é que deve-se evitar especialização em determinada função tática. Então, no voleibol, não deve se especializar por funções. Todos devem passar pelas posições de atacantes, levantadores e defensores. Por isso, utiliza-se o sistema 6-0 nessa fase de iniciação escolar, pois todos devem ser estimulados a jogar em todas as funções. Eu não sei se esse aluno vai permanecer na modalidade, se ele vai jogar voleibol mais para frente. Então, ele tem que vivenciar tudo que o voleibol pode oferecer para ele, todas as formas de jogo, todas as funções que os jogadores executam. Então, eu não especializo o meu aluno em nenhuma função tática. Até porque, esse aluno é muito baixinho, você vai ser levantador, você vai ser líbero. Mas vai que esse aluno ainda não passou pelo seu segundo estirão de crescimento, assim como os outros alunos. Então, ele pode ser um maturecente tardio. Depois, ele atinge um pico de crescimento que pode ultrapassar os demais. E aí, eu especializei um aluno numa função e que ele teria potencial para outra. Então, de forma alguma, na escola, nós podemos especializar o aluno em determinada função. E a quinta recomendação é que na infância, de 6 a 11 anos, meninos e meninas possuem a mesma capacidade de força e resistência. Por isso, meninas e meninas não precisam fazer atividades separadas nessa fase. Por que eu não preciso separar um grupo de meninas, atividade de meninas, até mais ou menos aos 12, 13 anos? Porque eles têm as mesmas capacidades motoras. Eles ainda não maturaram. A maturação acontece, claro que hoje a gente tem uma maturação um pouco mais precoce, então tem meninas maturando com 9 anos de idade. Mas, em média, as crianças maturam com 12 a 13 anos.
as meninas principalmente entram na menarca nessa fase. Os meninos entram na puberdade um pouco mais tarde, aos 14, 15 anos. Mas ainda assim, até essa fase, eu posso mantê-los na mesma atividade, fazendo juntos. Por quê? As capacidades motoras são muito proporcionais. Quando que um menino tem um aumento de força, de velocidade, capacidade cardiorrespiratória maior que a da menina? Depois que ele começa a produzir hormônios sexuais. Até então, essas capacidades motoras são muito semelhantes. Por isso que recomenda-se que seja feita atividades juntos, meninos e meninas. A vivência na modalidade e a compreensão do fenômeno esportivo devem ser transmitidas ao aluno durante o seu percurso escolar. Então, o esporte ele oferece uma riqueza de experiências muito grande. E é essa a nossa função com os alunos à medida que vamos apresentando novas habilidades motoras, novas modalidades esportivas. Então, e o voleibol ele vem também para contribuir, para enriquecer as experiências do aluno. O voleibol é o único esporte na escola que tem rede divisória. Então, posso colocar outros esportes como conteúdos em relação à diretriz? Podemos, mas normalmente o voleibol é o único esporte. Então, olha só que riqueza o voleibol vai proporcionar para os alunos. Ele é o único esporte que não é um esporte de invasão. Então, é muito rico as experiências que esses esportes vão trazer para as crianças. Desse modo, vistas as diferenças individuais entre crianças, adolescentes e adultos, fica claro que não podemos utilizar modelos de ensino destinados aos adultos para aplicar às crianças. Além disso, é importante considerar as diferentes crianças que você irá encontrar. Suas diferenças fisiológicas e morfológicas exigem um olhar sensível para o desenvolvimento integral de seus alunos. Os alunos nunca serão iguais, as turmas nunca serão iguais. Então, às vezes você tem 2 sétimos anos, porém um é muito diferente do outro. Então, em um eu tenho maturações precoces e em um eu tenho maturações tardios. A capacidade que eles têm, a sua composição morfológica e fisiológica é muito diferente. Então, em alguns momentos, algumas atividades vão funcionar para uma turma e algumas atividades não vão funcionar para outras. Então, a gente tem que ter um olhar muito sensível para cada aluno e tratá-los de forma mais individual possível à medida que trabalhamos com os grupos. Então, as práticas corporais como conteúdo escolar podem contribuir e fortalecer na formação e no desenvolvimento integral do jovem, inserido em uma prática esportiva devidamente organizada. Cabe a nós, professores de educação física, entendermos nossos alunos, suas especificidades e diferenças biológicas individuais, para que assim a gente possa apresentar e aplicar as melhores atividades, as atividades mais adequadas para esses determinados alunos. E o desenvolvimento das capacidades motoras, mais tarde, servirão de base para a prática esportiva em diversas modalidades, como a gente tem comentado ao longo das unidades. Contudo, o desenvolvimento das capacidades físicas não necessita de trabalhos com peso resistido, realizados exclusivamente em uma academia de musculação. Então, quando a gente fala de trabalho físico, não necessariamente a gente está falando de trabalho de musculação em academias. Por exemplo, eu posso desenvolver força de membros superiores com aquela brincadeira de carriola, em que um aluno vai andando com as mãos enquanto ele é suspenso pelas pernas por outro aluno. Então, uma corrida, uma estafeta por meio de exercícios com esse movimento é excelente para o desenvolvimento de força de membros superiores. É como eu tenho comentado com vocês. Eu posso trabalhar. Para o aluno, ele vai sempre achar que é brincadeira. Para nós, é que tem um objetivo maior de desenvolvimento. E este deve ser inserido nas aulas de educação física por meio de aquecimentos, como eu comentei logo mais. Atividades lúdicas e globais, até porque, enquanto não atingir a maturação, os ganhos de força específica são quase nulos nessa fase. Então, mais uma vez, é muito importante que o aluno tenha atividades prazerosas, atividades divertidas e que a gente tenha o completo conhecimento que antes da maturação física, biológica, o aluno não vai ter um ganho de força muito grande, porque ele ainda não tem hormônios sexuais no seu corpo que vão fazer a promoção desse desenvolvimento muscular.
E lembrar que o objetivo aqui, o objetivo nas aulas de educação física é propiciar ao aluno a vivência e o contato com a modalidade de voleibol. E que esse contato tenha que ser prazeroso, né? Que não seja aquele jogo chato que a gente vê em algumas situações de que a bola vem e a criança desvia da bola. Ou, ai, você ameaçou. Essa bola não é minha. Então, o aluno ele tem que ter vontade, ele tem que ter, esse jogo ele tem que ser realmente muito divertido. E para isso a gente pode fazer aquelas adaptações iniciais até à medida que o aluno for desenvolvendo e aprendendo essas habilidades motoras, conforme vimos no processo pedagógico. Então, com isso, a gente finaliza a unidade 2. Bons estudos, vejo vocês nas próximas aulas.